Eu escolhi esse jardim para trazer aqui para vocês porque é uma situação que ela é bem interessante. Observa comigo. Esse jardim, ele fica entre o ambiente interno, que é a sala, e entre a área de lazer, certo? E observa que ali no meio a gente tem inclusive umas pedras maiores, um piso, que direciona a pessoa que está chegando para a área de lazer. No momento, a impressão que dá é que é um jardim só de passagem. E eu também tenho aquela janela da cozinha. Então, quem está lavando a louça, mexendo ali no dia a dia, né? A janela ela é pequena, mas você consegue ver o jardim do lado de fora. No primeiro momento, pode achar que esse jardim tem uma função pequena. O que vocês têm que prestar atenção aqui é que, de repente, vocês têm na casa do cliente uma situação muito parecida com essa. Então, aqui você não pode tratar o jardim simplesmente como jardim de passagem ou o jardim de quem está olhando de dentro da casa através daquela janela da cozinha. Tem que lembrar que existe a vista de quem está lá na piscina, certo? Então, quem está aproveitando aquele espaço, né? Quem está lá perto daquele muro de fundo, consegue ver esse jardim aqui de passagem. Então, observa que como que é importante a gente entender as vistas estratégicas que se tem para um jardim, certo? Porque, às vezes, elas parecem óbvias, mas nem sempre elas são óbvias, entende? Então, esse jardim, ele precisa cumprir a função de passagem, ele precisa cumprir a função de quem está olhando de dentro de casa, ali da janela, é uma vista estratégica também importante, e ele tem que cumprir a função também por ser um jardim da área de lazer. Por mais que as plantas vão aparecer apenas parte delas, mas elas precisam ter uma volumetria interessante, porque na área de lazer a gente quer mais plantas, né? Maior quantidade, maior volume. Inclusive, essa moça me pediu para fazer floresta nesse jardim. Então, eu entendo que ele tem todas essas vistas estratégicas, certo? Então, são 3 vistas aqui. Mas, ao mesmo tempo que ela pediu floresta, eu tenho que tomar cuidado, porque as plantas não podem preencher a ponto de começarem a incomodar, certo? Eu consigo uma volumetria interessante, de forma que as plantas também elas não ficam invadindo tanto essa passagem. Um pouco elas vão invadir, porque, na verdade, essa é uma das características do jardim com DNA de floresta, é aquele jardim que ele preenche um pouquinho do espaço, né? Ele não fica simplesmente ali dentro daquele limite imposto, ele passa um pouquinho. Então, esse limite que é deixado no piso, ele perde um pouquinho a força no sentido visual. Mas eu também preciso de equilíbrio. Então, eu quero volume, mas eu quero equilíbrio. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos começar pelo lado da janela. Então, embaixo dela, eu vou trabalhar com um tipo de planta apenas, que é a íris. Ela vai ficar ali embaixo, de fora a fora, naquele canteiro que é estreito, também retangular. Então, eu vou fazer uma camada de íris, de ponta a ponta. Ela tem uma tonalidade de verde escuro. Ela vai ficar linda e tem a folha lisinha. Já no canteiro do lado esquerdo, que é um canteiro maior, eu vou colocar uma planta maior para ela aparecer para quem está olhando a janela da cozinha e também para ela fazer uma composição bonita para quem está olhando da piscina para esse jardim. Desci na Dracena Pleomele variegata, porque ela tem a folha verde e branca. Só ela ter essa tonalidade verde e branca, ela já destaca do restante do verde comum das outras plantas. Então é isso que eu quero trazer aqui. Já que eu não posso usar uma quantidade de variedades e camadas, eu quero trazer uma planta que por si só ela já consegue, além de preencher, ela já chama bastante atenção. A Dracena Pleomele é assim. Tá? Além da cor verde e branca, ela também tem uma galhada bem distribuída, né? Ela tem um volume que é bem distribuído. E na parte da frente desse canteiro, no comecinho dessa passagem, que inclusive é mais estreita, eu vou trazer o aspargo pluma. O aspargo pluma, ele tem uma textura macia, ele dá bastante contraste com a íris do outro lado, certo? A cor dele é mais tonalidade verde-limão, a tonalidade da íris é um verde escuro e a tonalidade da Dracena Pleomele variegata é verde branco. Então, repara que eu não preciso de trazer plantas tão diferentes para conseguir uma quebra de monotonia. Aqui eu já consegui trazer um contraste, colocando texturas diferentes. Coloquei textura lisa e a textura mais macia, tipo uma pluma. Coloquei as 3 cores, que é verde escuro, verde-limão e o verde branco. Então, eu tenho uma diversidade maior aqui nesse jardim e eu estou trabalhando também com 3 camadas. Então, eu tenho que, no primeiro momento, com aspargo pluma, uma planta que é um pouco mais baixa. Depois, da camada média, eu tenho a íris lá debaixo da janela e depois eu tenho a Dracena Pleomele maior, mais alta, mais cheia. E ela está cheia justamente na onde o canteiro é maior, concorda? É onde que ele aparece mais para a área de lazer, certo? Ele aparece para quem está lavando a louça ali na cozinha dia a dia, está conseguindo ver aquela planta bonita. A iluminação nela fica maravilhosa, tá bom? Isso é interessante porque ela vai aparecer para a piscina, vai aparecer para quem está na janela. Então, como eu falei antes, não é só o jardim de passagem, ele também faz parte da janela, da área de lazer, de quem está entrando aqui nessa área. E agora eu vou aproveitar o embalo e já vou trazer cada planta representada na forma de figura botânica. E o legal é que já dá para ver como que esse jardim vai ficar depois de plantado. E essa técnica que eu trago no curso, ela é super simples, rápida, fácil e ela também é acessível. E eu falo isso porque tem muita gente que tem dificuldade de criar a cena do jardim. Sabe trabalhar, sabe combinar as plantas, já tem uma ideia do que quer usar ali no jardim, mas na hora de representar a imagem para o cliente, tem muita dificuldade. Para criar essa cena do jardim que eu estou mostrando para vocês, eu usei a foto que essa moça me mandou lá na caixinha de pergunta. Eu estou usando a nossa curadoria de figura botânica, a gente tem no curso mais de 1000 figuras botânicas, e estou usando também um programa que é nativo do Windows. Ou seja, gente, mais fácil que isso, sinceramente eu desconheço. E sabe o que é mais legal ainda? Depois que a cena está prontinha, você não precisa de fazer mais nada, você ainda consegue renderizar. E aqui eu já uso a ferramenta do ChatGPT.
Usando essa ferramenta, eu consigo deixar essa imagem mais real, porque ela traz um pouco mais de textura naquela cena que eu criei. Ela traz um pouquinho mais de luz, ela faz algumas alterações que deixa aquela imagem mais realista. Ou seja, é mais uma possibilidade de você entregar a cena do jardim para o teu cliente. Se você até hoje sofreu com programas complexos ou tendo que contratar profissionais para criar a cena do jardim, eu vou deixar o link e você clica nele para conhecer o nosso método DNA de Floresta.